Boa noite, quero dar as boas-vindas a todos que estão assistindo a aula 5 do curso Simplificando o Sisu em 2024. Sou Abel Moreno, pai do Abdênego, sogro da Larissa, ambos fazem o casal na MED, aprovados em Universidade Federal pelo Sisu. De maneira resumida, quero explicitar para os que estão nos assistindo que iremos falar sobre 4 eixos principais nessa aula: a ambiência, a confiança, a informação e o suporte. Inicialmente falando sobre a ambiência, é preciso que cada pai e mãe responsável pelos mais jovens que estão na maratona do Enem analisar como estruturar um ambiente saudável nesse período do SISU. Eles já enfrentam pressão nos cursinhos, nas escolas, já enfrentam pressão na sociedade e eles próprios são pressionados, tendo em vista os desafios que almejam superar e alcançar excelentes resultados e o ingresso na Universidade Federal. Então é preciso os pais responsáveis proporcionar, estruturar um ambiente durante todo esse processo do SISU, como tivemos a oportunidade de fazer à época em que os meninos estavam nessa fase tão importante. Então, primeiro, é preciso que o ambiente familiar ele seja de acolhimento. Não precisa pressionar os filhos, as filhas, os netos, as netas. Pelo contrário, acolha-os nas suas angústias, nas suas aflições, nas suas pressões, de maneira que, uma vez acolhidos, eles vão se sentir mais aliviados. Além do acolhimento, é importante criar o ambiente do diálogo, permitir que eles conversem, que eles extravasem um pouco as suas emoções e você possa ouvi-los, conversar de maneira bem saudável, sempre ajudando-os a diminuir um pouco a pressão. E o diálogo vai proporcionar também esse ambiente de segurança, aonde os mais jovens que necessitam da nossa orientação, da sua orientação, eles vão sentir-se mais seguros, amparados em você, nos seus conselhos, no seu ombro amigo, de tal maneira que eles vão conseguir navegar com mais segurança nesse mar turbulento que é o Enem. E uma vez que eles estejam num ambiente de acolhimento, de diálogo, de segurança, é normal que o ânimo desses meninos e dessas meninas seja renovado, o ânimo seja recuperado e com isso eles vão estar mais confiantes nesse processo de aprendizagem e também das oportunidades que são geradas e que devem ser aproveitadas. Então, dentro desse contexto, teremos um resultado satisfatório de confiança. E eles tendo essa confiança no ambiente familiar, vai proporcioná-los fazerem as melhores escolhas com mais tranquilidade e com maior chance de êxito. Então, estamos falando sobre esse primeiro eixo, que é proporcionar esse ambiente saudável na preparação do SISU. E agora trataremos sobre o eixo da confiança. Como estabelecer a confiança entre pais e candidatos? Como gerar abertura e clareza mesmo em um período de tensão? Qual é o impacto da confiança durante o processo? Para se estabelecer a confiança, é necessário abrir a porta do diálogo. E nesse sentido, é preciso compreender que você precisa ouvir bem mais e falar bem menos. Permitir que seus filhos e filhas possam extravasar, falar de todos os seus sentimentos, as suas angústias e naturalmente, depois de você, se for preciso, caminhar, respirar, tomar chá de camomila, você poder responder com tranquilidade, trazendo-os para esse ambiente de confiança. E vai ser fundamental
porque os seus filhos têm informações e você tem a experiência. Então, nesse ambiente de confiança, quando a informação dos filhos se junta à experiência dos pais, vai possibilitar uma tomada de decisão muito mais acertada. Por quê? Porque você vai conseguir analisar melhor junto com seu filho, sua filha, e direcioná-los da melhor maneira possível. Então, vem aí abrindo a porta já para o nosso terceiro eixo, que é a informação. Como administrador, eu percebi que precisava criar uma planilha para trazer todas as informações de maneira sistematizada, todas as informações referentes às notas nas universidades públicas do país. A informação, nesse aspecto, eu me lembro de que quando foi a primeira noite para colocar as notas, eu falei com o Abdênico para criarmos uma planilha e ele estava assim tão tenso que não estava conseguindo assim me entender e também não conseguia me ajudar na elaboração dessa planilha. E nessa situação eu fui surpreendido, porque o Abdênico é sempre tranquilo, mas eu percebi ele assim meio que nervoso, tenso e estava até com dificuldade de parar para gerar essa planilha e colocarmos as informações necessárias para que pudesse ajudar no processo de escolha. Então, esse momento foi um pouco tenso, enquanto pai e filho, precisando estabelecer uma relação de confiança nesse processo. Então, eu tive um pouco mais de paciência, perseverei, fui até 1 ou quase 2 horas da manhã preparando essa planilha e fui lançando as primeiras notas. Ele me passou as senhas. Então, mesmo de forma leiga, eu fui criando uma planilha, alimentando com as informações, porque o Abdênico me deu a senha e eu ia colocando as notas, aproveitando todas as universidades públicas do país e lançando as notas, mas que no dia seguinte, quando a Abdênico acordou, que viu a planilha, viu o detalhamento, o rendimento dele em cada universidade, a título de informação, e é como se a mente dele se abrisse para entender aquilo que eu estava propondo. E isso foi fundamental para consolidar o ambiente de confiança e agora de informação. E com essas informações que tiveram origem agora sim nas pesquisas, nas buscas, inclusive das notas de corte nessas universidades, no SISU anterior. Então, construímos essa planilha como base de dados e assim foi possibilitando o Abdênico visualizar de forma bem sistematizada as suas notas, a nota de corte em cada universidade, e isso foi fundamental, essa organização das informações em planilhas, na planilha do Excel. Então, como é bom você poder tratar esse eixo da informação, uma vez fundamentado já numa relação de confiança de pai e filho, de mãe e filho, enfim, de responsáveis. Então, é muito importante, pai e mãe, saber compreender o momento do aluno e buscar com paciência e rompendo a bolha e chegar ao coração dele ou dela e transmitir essa estabilidade emocional e até uma certa capacidade de direcionamento para que eles consigam respirar e prosseguir no processo de uma maneira aberta, de parceria, de cumplicidade. É muito importante ser estabelecido a confiança na relação antes, durante e pós-SISU. Vamos tratar sobre o eixo suporte.
Eu me lembro que durante a preparação de Abdênico para o Enem, como também, né, do próprio SISU, nós orientávamos para que ele fosse praticar um esporte, para a academia, fosse caminhar, para que pudesse assim oxigenar o seu corpo, a sua mente, e ele poder mais tranquilo tomar as decisões corretas. É muito importante sermos o suporte. Também cheguei um momento para ele e disse: filho, se você não tivesse condições de passar em medicina, eu já teria lhe dito, já teria lhe direcionado para que você pudesse enxergar uma outra área, uma outra graduação que você se encaixaria bem e poderia se desenvolver como um excelente profissional. Mas eu tenho certeza que você tem condições de alcançar o que está desejando. Então, ser suporte é não aumentar a pressão que está sobre eles, mas possibilitá-los ter um ambiente de cooperação, de confiança, aonde vai trabalhando as informações e assim vai ajudando a prosseguirem no sonho e com esse suporte alcançando o que eles almejam. Então é muito importante, pai e mãe, conversar, muito importante ouvir, muito importante transmitir segurança, inclusive não colaborar para que eles pensem que o ideal é, a obrigação é passar no primeiro Enem. Não, 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 não. Se não passar no primeiro, não vai faltar casa, não vai faltar o pão, e não vai faltar a oportunidade de estudar e se prepararem no ano seguinte. São jovens, então tira qualquer possibilidade de pressão sobre esses meninos e essas meninas. Eu acredito que o suporte principal é esse, ajudá-los a aliviar a pressão. Então, os meninos podem estudar no segundo ano, no terceiro ano e alcançarem o que eles desejam, né? A obrigação deles é perseverarem, não é passar de primeiro, de passar em segundo. Não, não. Nenhuma pressão nesse sentido vai ajudá-los a alcançar o que deseja. O Abdênico me fez uma pergunta: pai, como o senhor se sente ou se sentiu durante o processo? Olha, é desafiador, é um pouco tenso, né? Queremos ajudar e se não tivermos o cuidado, atrapalhamos. Então o bom é verdadeiramente nós estabelecermos com segurança os 4 eixos que aqui comentamos, respirar bastante, passar tranquilidade e que os nossos filhos saibam, né, que eles não têm a obrigação de passarem. Eu sei que até alguns pais ou mães dizem isso, né, você tem a obrigação de passar e tal, mas não é bom. O que nós precisamos entender é que os nossos filhos já estão fazendo algo muito importante, que é se dedicarem aos estudos, e quando se dedica aos estudos, o resultado vem. Se não vier no primeiro ano, vem no segundo, vem no terceiro, vem no quarto, mas o resultado vem. Então, eu me sentia na obrigação de ajudá-los, e graças a Deus tive a felicidade de trilhar esse caminho e entender como eu poderia proporcionar esse ambiente de confiança, de informação segura e de suporte. E graças a Deus hoje eu vejo o Abdênico e a Larissa contribuindo com centenas de alunos em todo o país, ajudando-os na realização dos sonhos. Então, querido pai, querida mãe, querido responsável, eu espero ter contribuído com vocês através desse convite honroso do casal Named, do Abdênico, da Larissa, dessa parceria que eles têm com a mentoria. E eu espero, mesmo de maneira resumida, possa a partir daí vocês trabalharem essas informações, desenvolverem suas próprias conclusões
e assim ajudarem seus filhos e suas filhas, e que, se Deus quiser, daqui a poucos anos estarão servindo a nossa sociedade aonde eles estiverem trabalhando.